Saudações em Cristo Jesus. Primeiramente, damos graças a Ele, a esta força criadora que criou este universo. Chama Ele o nome que você quiser, mas Ele é um Deus único, Deus de amor, que nada existe fora deste amor. Estamos iniciando, neste momento, o estudo do Evangelho no Lar, de número 16. Estamos estudando o Evangelho de Jesus segundo o Espiritismo, capítulo 3. Na casa do Pai há muitas moradas. Como sempre, se você estiver conosco pela primeira vez, seja bem-vindo. Mas não esqueça de cadastrar aí no nosso grupo. Nós não somos uma religião. Não somos uma nova doutrina, nem igreja, nem centro espírita. Nós somos um grupo de estudo, de pesquisa. Estudamos o Evangelho de Jesus na luz da doutrina dos Espíritos. Por que na luz da doutrina dos Espíritos? Porque é a única doutrina que não tem preconceito. Nós temos outros estudos. Você pode procurar aí que você vai encontrar. Bem, primeiramente vamos falar com ele, com o dono desse universo infinito. Porque nosso trabalho, nós somos do grupo ecumênico do caminho do amor. Todas as nossas atividades, nós começamos com oração. Devemos pedir licença para o nosso comandante, Jesus de Nazaré. Senhor, Tu és a fonte da água viva. Tu és a fonte da luz que brilhou nas trevas, na escuridão deste mundo, que o homem faz tudo para destruir. Mas o Senhor nos libertou lá na cruz do Calvário. Para isso o Senhor veio, para nos libertar da escravidão religiosa, da lei do pecado e da morte. Em nome do Senhor Jesus, nós estamos iniciando o nosso estudo do Evangelho no Lar, de número 16, capítulo 3, na casa do Pai há muitas moradas. Se você ainda não faz o Evangelho no Lar, por favor, ajunta a sua família, escolha um dia, um horário onde você possa ser menos interrompido, num lugar que tenha mais sossego. Ajunta, faz uma oração de abertura, lê um trecho do Evangelho. Nós sempre aconselhamos o Evangelho segundo o Espiritismo. Agora, se você não tem, lê um livro de autoajuda, o Novo Testamento, nunca o Velho Testamento. O Velho Testamento terminou na cruz do Calvário. O cristão, a Bíblia do cristão é de Mateus e Apocalipse. O Velho Testamento terminou lá na cruz do Calvário. Se você é realmente um cristão, você tem que seguir a Jesus, não a Moisés. Senhor Jesus, que a tua bênção, a sua luz, adentra dentro deste lar, dentro dessa condução, desse alguém que está me ouvindo nessa condução. Aonde ele estiver no seu trabalho, aí no sítio, abençoe a sua plantação, seus animaizinhos. E falando de animalzinho, coloca aí uma garrafa com água para ser fluidificada pelos espíritos de luz. Aí depois você coloca um pouco no bebedouro dos animais. Coloca um pouco na água que você vai irrigar a sua planta, aquela planta que está mirradinha. Coloca, agua ela com água fluidificada. Você vai ver que ela vai tomar uma nova vida, porque Jesus é vida. Agradecemos a Deus por essa oportunidade. Que assim seja.
No nosso estudo, nós temos alguns avisos, mas hoje, como os nossos estudos, nós estamos passando para você no mundo de regeneração, nós estamos passando o estudo básico do nosso grupo, que é 7 passos para renascer para uma vida melhor. Hoje nós vamos falar do terceiro passo, por isso o evangelho de hoje é a terceira parte do mundo de regeneração, que é o que é Jesus. Mas primeiramente nós vamos cantar uma música da nossa autoria para amenizar o ambiente. Era 3 horas da tarde quando Jesus expirou. Toda a terra tremeu e o véu do tempo rasgou. Mas tudo está consumado. Assim Jesus clamou. Começou o tempo da nova era. A nova era começou. Era 3 horas da tarde quando Jesus expirou. Toda a terra tremeu e o véu do tempo rasgou. Pai, tudo está consumado. Assim Jesus clamou. Acabou o tempo do sacrifício, o inferno eterno fechou. Acabou-se o tempo do sacrifício, o inferno eterno fechou. Terceiro dia, Jesus ressuscitou. Começou a nova era no evangelho do amor. Não importa que eu seja o Papa, ser apóstolo, bispo ou pastor, a maior unção é ser amigo de Jesus, o Senhor. Não importa que eu seja o Papa, ser apóstolo, bispo ou pastor, a maior unção é ser amigo de Jesus, o Senhor. Durante 40 dias o Mestre manifestou como
manifestou. Começou a nova era. Mas Jesus venceu a morte para sempre. O medo acabou. Mas Jesus venceu a morte para sempre. O medo acabou. O medo acabou. Deus seja louvado. Os irmãos me desculpam que eu errei 2 vezes, porém pouco importa, né? Dando prosseguimento ao nosso estudo do Evangelho no Lar, capítulo 3, na casa do Pai há muitas moradas. Nós já estudamos mundo primitivo, a divergência de vários mundos, mundo de prova e de expiação. Agora nós estamos estudando o mundo regenerado. Hoje nós vamos gravar a 3ª parte. Nós vamos dividir em parte, porque o nosso estudo tem 7 passos. Conforme está enquadrado no Evangelho de Jesus segundo o Espiritismo, nós vamos passando. Esses 3 capítulos estão enquadrados nos 2 primeiros capítulos, né? Não vim destruir a lei nem os profetas, meu reino não é deste mundo. Aí depois, o passo 4 e em diante, nós vamos passar para outro capítulo do Evangelho. Como hoje nós vamos falar de Jesus. O que é Jesus? Não quem é Jesus. Porque, como você que está nos seguindo o nosso estudo, a primeira parte nós falamos o que é o homem. Desculpa, hoje eu estou com um pouquinho de pigarro. Nós mostramos dentro da Bíblia, dentro da Epístola de Paulo, que o homem é o corpo, não é o espírito. Que o homem é um elemento e o espírito é outro. O corpo é mortal, mas o espírito é eterno. Então quem reencarna não é o corpo. Por isso o corpo físico não há necessidade de ressurreição. Porque o espírito, quando o corpo morre, o espírito sai do corpo e ressuscita no mundo espiritual, que é o seu mundo, que é o verdadeiro mundo. Nós somos do outro lado da vida. Jesus que diz, vós não sois daqui, sois lá de cima, como eu também não sou. Nós somos filhos do Deus Altíssimo. Nós não somos deste mundo, como Jesus disse para Pilato e o pastor, o diretor, né, o sacerdote da igreja. Eu sou rei, mas meu reino não é desse mundo, quer dizer, não é do mundo da igreja nem do mundo da política. Nós já vamos falar hoje de Jesus, porque a igreja não aceitou o primeiro casal e criou um segundo casal. A igreja não aceitou os 10 mandamentos, criou uma outra lei, a lei de Moisés. A igreja não aceitou Deus verdadeiro e criou um outro Deus. Por isso nós dissemos, em qual Deus você acredita? No Deus que criou o homem ou no Deus que a igreja criou? Mas a igreja não desiste. A igreja também criou um outro Jesus. Nós vamos mostrar para você. O verdadeiro Jesus, o libertador Moisés, profetizou, depois de mim virá um outro profeta, muito maior do que eu. E ele vai libertar a humanidade da escravidão religiosa. Porque a lei do pecado e a morte não existe. Existe a escravidão religiosa. Essa é a lei do pecado e da morte. Centenas de anos depois,
o profeta Isaías também profetizou que no tempo certo nasceria o Messias, o Cristo do Deus vivo, o Emanuel. Mas antes dele viria o anjo para liberar o seu caminho. E ele nos libertaria da escravidão do mundo. Quando João Batista pregava lá no deserto, ele falou desse Messias que viria. E que ele estava trazendo a ferramenta que ia arrancar esta planta. Para quem que ele falava isso? Para a igreja, para a religião. Presta atenção, você, meu irmão religioso. Quando o Senhor Jesus disse, quando João Evangelista disse, eu trago a ferramenta que vai arrancar esta planta, ele estava falando com um religioso. Jesus testifica no meio do Evangelho a Pedro, esta planta que o Pai não plantou, vai ser arrancada até a raiz e atirada ao fogo. E falava da religião, da igreja. Tenha cuidado. Hoje nós vamos falar porque é o seguinte. No Novo Testamento tem 4 evangelistas. Mateus, Marcos, Lucas e João. Só João esteve com Jesus o tempo todo. João esteve desde o primeiro dia até a cruz do Calvário. O apóstolo João, o chamado apóstolo do amor, ele só deixou de Jesus quando Jesus pediu para que ele cuidasse da mãezinha dele, Maria de Nazaré. Então Jesus, o João Evangelista escreve, tudo que eu escrevi dele, Jesus, eu ouvi da boca dele. Agora, os outros 3 evangelistas, eles não, Mateus, aliás, Marcos e Lucas, nunca viram Jesus, nem conheceram. Mateus, ele foi um discípulo, só que ele entrou na metade da obra. Ele não estava no batismo. Então nós vamos falar de um Jesus, que esses 3 evangelistas, Mateus, Lucas e Marcos, fala que depois que Jesus foi batizado, ele foi levado para o deserto, onde ficou 40 dias, 40 noites em jejum e oração. Jesus sempre pregou. Você percebe, meu irmão, você que é contra a reencarnação. Quando Jesus fala da reencarnação, Jesus fala várias vezes sobre reencarnação. Os discípulos falavam e Jesus nunca o repreendeu. Mas quando os apóstolos falaram sobre o jejum, ele disse, jejum, abstência da alimentação, é sacrifício. Deus não quer sacrifício, Deus quer misericórdia, quer coração aquebrantado. É? Mas aquilo que entra pela boca não faz mal a ninguém. Aquilo que não faz mal para o homem. O que faz mal é o que sai da boca. Porque você, quando você está jejuando, você está santificando o seu corpo. Esse corpo já está condenado, ele vai morrer. Agora, esse que está falando é o Espírito, esse é eterno. Esse que precisa purificar, santificar, para subir para um pedestal mais alto. Você compreende? Então, vou mostrar para você que esses 3 evangelistas, ele fala de um Jesus que não tem nada a ver com o Jesus que João Evangelista escreve. Percebe que quando esses 3 disseram que Jesus, depois do batismo, foi para um monte, para o deserto, ficou lá durante 40 dias, 40 anos, Jesus não, João Evangelista não fala. João Evangelista foi o único que estava no batismo. Ele escreveu o que ele estava vendo. Então ele fala que Jesus, depois de ser batizado, aí no outro dia, quando Jesus passa perto de João, João mostra para André e Felipe e fala, eis aí o Cordeiro de Deus, segundo dia.
No terceiro dia, João Evangelista escreve que ele estava com esses discípulos lá na festa de Caná. Terceiro dia. No quarto dia ele estava na praia da Galileia, na casa de Pedro. Então ele conta os dias, marca os dias. Ele não fala que Jesus foi para o monte, percebe? E os outros três falam que Jesus foi para o monte fazer uma coisa que ele não fazia. Meu irmão, o Senhor Jesus, o Messias de Deus, ele fala, ele estava desde o princípio. Pai, na oração dele ele fala, Pai, santifica-me com aquilo que eu era desde o começo deste planeta Terra. Você acha, percebe, presta atenção, raciocina, que Jesus precisaria provar para essa figura de Satanás, porque Satanás é uma figura não mitológica, ela não existe, foi criado pela igreja. Nós já explicamos, vamos explicar mais, porque nós vamos ter um capítulo só com ele, falando dele. Você acha que Jesus precisaria provar para ele que era filho de Deus? Percebe que João, que estava com ele, não fala isso daí. João Evangelista escreve que estava num certo lugar, o sacerdote disse a ele, Senhor, mestre, o que vieste fazer? O Senhor Jesus disse, você vê, aliás, o que vieste fazer? Você veio julgar o mundo e condenar o mundo? Então Jesus lhe respondeu, não, eu não vim julgar o mundo e nem condenar o mundo, porque eu vim salvar o mundo. Depois, lá no capítulo 3, versículo 16 do Evangelho segundo João, Jesus novamente ele disse ao sacerdote, ao professor de teologia, Nicodemos, Deus amou o mundo de uma tal maneira que enviou seu Filho primogênito. A igreja insiste em dizer que é unigênito, não é primogênito. Jesus é o primeiro, nós somos filhos de Deus legítimo, não somos filhos adotivos, não. Filho adotivo, quem fala a igreja fala que nós somos filhos adotivos. Filho adotivo é a igreja, que foi o homem que criou. E ele disse, Deus amou o mundo de uma tal maneira que enviou seu Filho primogênito, não para condenar o mundo, mas para salvar. No capítulo 12 de Evangelista João, novamente, quando ele novamente, o sacerdote, questionava com ele, dizendo para ele que ele tinha que obedecer à lei. Então, Jesus responde para ele que ele veio trazer a verdade. E ele não veio julgar o mundo, nem condenar o mundo, mas ele veio salvar. E a igreja fala que Jesus, porque o Jesus da igreja é um covarde. Ele colocou a batata quente no nosso colo e caiu fora. A igreja diz que ele foi embora há 3.000 anos, não voltou até hoje. O dia que ele voltar, já não precisa mais, porque o mundo já vai estar destruído. Você compreende? É um Jesus incoerente. Se Jesus, então, aqui João, Jesus fala que ele não veio julgar o mundo e nem condenar. A igreja fala que não. Jesus vai voltar. O dia que Jesus voltar, ele vai julgar os vivos e os mortos. E mandar meia dúzia para o céu único que a igreja criou. Nesse capítulo nós estamos provando para você que o inferno, o céu único da igreja é uma mentira. A igreja diz que existe um céu só, e que ela tem a chave da porta, né? Mas o Senhor Jesus, ele fala que na casa do Pai, no mundo, no universo, há morada para todos. Todos, não é para uma minoria, não. Você compreende? Esse é o Jesus verdadeiro. Na última aparição, quando ele apareceu durante 40 dias para os apóstolos, ele diz aos discípulos, antes de voltar para o plano espiritual, ele não voltou para o Pai, ele voltou para o plano espiritual.
E ele falou várias vezes, o mundo espiritual está entre vós. Por isso ele disse, eu estarei com, eu nunca vos deixarei órfãos. Porque o Jesus da igreja foi embora há 3.000 anos, não voltou até hoje. Mas o Jesus verdadeiro, ele disse, eu nunca vos deixarei órfãos, eu estarei convosco todos os dias da vossa vida, até a consumação do tempo. Porque ele está no mundo espiritual, ele diz, o mundo espiritual está entre nós, está dentro de nós. Por isso que ele disse à samaritana, quando ela estava preocupada, né? Porque a igreja fala, fora da igreja não há salvação. Se você não seguir a igreja, você vai para o inferno. E o Senhor Jesus disse à samaritana, não, no meu reino. Você não vai precisar mais de ir em Jerusalém, nem em Gerazim, nem a lugar nenhum. Você serve, vamos falar como está escrito. Está escrito assim, os verdadeiros adoradores de Deus adoram no Espírito e na verdade. A verdade é o Evangelho, não é a Bíblia e nem a igreja. Ele disse, quem só entrará no céu aquele que seguir o Evangelho. Quando ele mostra para João Evangelista, que João Evangelista vê todas as igrejas com a porta fechada, João Evangelista começa a chorar. Ele disse, não tema. Aí mostra para ele uma multidão que ele escreve, era tanto quanto a areia da praia, não podia contar. Quem são estes, Senhor? Perguntou. Esses são aqueles que seguiram o Evangelho, obedeceram o Evangelho, andaram nos ensinamentos do Evangelho. E ele, no capítulo 8 do Evangelho de João, ele fala, se o Filho de Deus te libertar, verdadeiramente sereis livres, porque ele testificou ao sacerdote que estava inquirindo ele contra o seu evangelho, disse que ele tinha que seguir a lei de Moisés. Disse, se vocês não conhecerem a verdade verdadeira, vocês não serão libertos. Está vendo? Então disse, naquele dia, a igreja, o Jesus da igreja, que ele vai vir, né? Tocar trombeta, toda a terra verão ele. Mas no último instante dele voltar para o plano espiritual, ele disse para os discípulos, olha, o mundo não mais me verá. O verdadeiro Jesus falou isso. Só vocês me verão se estiver enquadrado no meu evangelho. Se você for realmente um cristão e você seguir o evangelho de Jesus sem preconceito, você pode ver Jesus. Mas senão você vai ter que nascer e morrer muitas vezes ainda. Você compreende, né? Disse, mas ele não vai julgar vivos e mortos. Porque ele falou várias vezes que ele não veio para julgar ninguém. Ele não veio julgar ninguém, não veio condenar, ele veio salvar. Porque Jesus e Deus não julgam ninguém. Eles não vê pecado em nós, ele nem condena, ele não precisa perdoar, porque ele também não condena nós. É amor. O Jesus de Mateus, que a igreja colocou na boca de Mateus, ele diz assim, eu vi Satanás cair do céu como um raio como um raio. Percebe, raciocina. Se Satanás é treva, como é que pode fazer um raio quando ele cai? Ele é treva, quem faz raio é luz. Ninguém pode fazer um raio se não é luz. Ele fala que viu Jesus cair, o Satanás cair do céu. O verdadeiro Jesus, João Evangelista fala no capítulo 3. Só o Filho do Homem desceu lá de cima. Só ele. No capítulo 1 ele repete novamente que ninguém de lá desceu. Só ele ouviu e percebe, o próprio Jesus, ele não fala que viu Deus. Jesus fala assim, essas palavras que eu passo para você, eu ouvi dele. Você compreende, minha irmã? Ele ouviu. Ele não fala que viu Deus. A igreja está todo o tempo falando que Deus está falando comigo. Deus está aqui, está mandando de falar para você. Mas o Senhor Jesus, ele fala 3 vezes. Nunca o homem viu Deus e nunca Deus falou com o homem. Por que agora que Deus vai falar com o homem? É o Deus da igreja.
Então, nós fazemos uma pergunta para você. Em qual você acredita? No Deus da igreja que criou a igreja ou no Deus que criou o homem? Agora nós chamamos a atenção para você, meu irmão, principalmente você que se predomina por pastor. Pode mudar o nome também, irmão. Pode ser ancião, pode ser cooperador, pode ser sacerdote, bispo, papa. O nome pode mudar o nome, mas é a mesma coisa. É pastor. Capítulo 10, percebe? João novamente. Por isso nós ensinamos e tem uma palavra, eu não recordo a palavra. Nós incentivamos você a estudar o Evangelho de João. Porque é o único apóstolo que esteve com Jesus o tempo todo, até a crucificação da cruz do Calvário. Então tudo que ele fala, tudo que eu escrevi, eu ouvi da boca dele. Você compreende? Então, capítulo 10, minha irmã, presta atenção, minha irmã, você que está assistindo eu pela primeira vez, talvez você tenha esse capítulo de cor e ainda não percebeu. Porque às vezes temos olhos de ver e ouvidos de ouvir, mas não vemos nem ouvimos. Porque antes, quando eu era religioso, eu não compreendia, agora eu compreendo. Leia o capítulo 10 do Evangelho de João. É Jesus falando e João escreveu, eu sou a porta. A única porta. Jesus fala a única porta. A igreja não sabe se segue a Moisés, se segue a igreja católica ou se segue a Jesus. Ele pede para nós aceitar Jesus, mas eles não aceitaram ainda. Porque nós, da doutrina da terceira revelação, nós seguimos só Jesus. A doutrina dos Espíritos, o Espírito comandante que enviou essa doutrina é Jesus, não é o homem. Não foi o Kardec que inventou essa doutrina. Kardec escreveu. É a mesma coisa do Evangelho de João. O Evangelho não é o Evangelho de João. É o Evangelho de Jesus segundo João. João escreveu o que Jesus falou. Kardec escreveu o que os Espíritos passou para ele. Então a doutrina não é de Kardec, nem o Evangelho é de João. Você compreende? Esta que você tem que raciocinar. Então disse Jesus, eu sou a porta, a única porta. Quem entrar por outra porta é ladrão e salteador. É a planta que o Pai não plantou, que Jesus advertiu, né? João Evangelista profetizou, Jesus confirmou a profecia. Ele diz, quem entrar por essa porta salvar-se-á, porque você vai encontrar a libertação. Você vai ser livre da igreja. Sabe, meu? A igreja que eu frequentava, eles falam para mim assim, olha, se você não voltar para a igreja, o teu nome, quando você saiu da igreja, Jesus riscou o seu nome do livro da vida. Lá no cemitério tem um túmulo aberto para você. Até parece que nós, da terceira revelação, temos medo da morte. Morte não existe. Quando nós morremos no corpo, nós nascemos, voltamos para a verdadeira vida. O desencarne, para nós, é libertação. Nós só se procuramos andar no Evangelho de Jesus, seguir o ensinamento de Jesus, para que naquele dia nós possamos dizer como nosso irmão Paulo. Deixa eu terminar lá, né? Quando Jesus disse que ele é o único pastor, o bom pastor, porque ele deu a vida pelas ovelhas, é o único. Ele fala, João escreve, que ele disse, eu sou o pastor, o bom pastor, o pastor que dá vida pelas ovelhas, o único, e não nos faltará. Agora, o homem, o pastor homem, é lobo vestido de ovelha. Você que se diz o comandante, o dirigente, esse que fica ameaçando as pessoas, dando terrorismo, ameaça para fazer voltar para a igreja.
Eu falo para você, leia primeira epístola de João, quando João escreve, ele disse, filhinho, eu ouvi da boca dele, Jesus de Nazaré, aquele que diz que ama a Deus, que serve a Deus, mas que tenha preconceito de um pequeno irmão, você não está em Deus, Deus não está em você, você ainda está nas trevas. Você, meu irmão, sabe por que você tem preconceito? Porque você ainda não aceitou Jesus, o verdadeiro, não o da igreja, o verdadeiro. Aquele que não foi embora, aquele que nunca nos deixou. E aquele que nós não esperamos ele não. Nós, da terceira revelação, nós não esperamos Jesus voltar, porque ninguém volta que nunca foi. Você não vai numa estação, no aeroporto, esperar um parente que nunca viajou. Você vai? Seria muita incoerência, né? Nós nos preparamos para encontrar com ele, aonde ele está, no mundo espiritual. Porque ele disse, aquele que desencanar nos últimos dias, dentro do Evangelho, eu ressuscitarei para a vida eterna com Deus. Paulo, ele diz, eu venci a batalha. Batalha, não, essa palavra, Jonas de Anjos fala que essa palavra não é certa não. Certo é, eu venci a carreira. Cheguei ao final da lida. Ganhei a coroa. Guardei a fé. E com ela, volto para a casa do Pai de Deus. Esse é o Jesus. Se nós formos falar, temos muito o que falar. Se você estudar ainda mais o Evangelho, você vai ver. Se você estudar os 3 evangelistas, estudar João Evangelista, você vai ver que Jesus é completamente diferente. O Jesus das outras igrejas, porque eles falam assim, que Jesus diz assim, ide e pregai o Evangelho para o mundo inteiro e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é a Santíssima Trindade da igreja. A igreja dividiu Deus em 3. Eles temem dizer que Jesus é Deus. Nós falamos, né, que Jesus fala 3 vezes no batismo, fala na transfiguração do monte, e depois, lá no capítulo 12, novamente ao sacerdote, quando Jesus estava debatendo com o sacerdote, uma voz vem do céu e diz, eis aí o meu filho. Aí ele dá ouvido. Como é que Jesus pode ser Deus se Deus estava lá em cima e ele estava embaixo? Hein? Será que não dá para você? Agora, você acredita que Jesus é Deus porque a igreja fala que ele é. Você acredita em quem? Em Deus ou na igreja? Irmão, é hora de você raciocinar. Por causa disso é que as igrejas não se unem. Porque a igreja que dá o preconceito separa. Enquanto houver preconceito na terra, nós nunca vamos nos unir. E unir nunca haverá paz. Porque nós somos uma família universal. Unidos nós venceremos. Separados seremos derrotados. Que Deus abençoe a todos. Qualquer cositas más, liga para nós, faça comentário, faça pergunta. Você mesmo que acha que o que nós falamos é incoerente, meu irmão, responda para nós por que a igreja não aceitou o primeiro casal, qual é o defeito, o que foi que Deus errou quando criou o primeiro casal. Explica para nós por que a igreja tem que fazer uma outra lei, os 10 mandamentos estavam errados. Por que a igreja criou um outro Deus? O outro Deus verdadeiro não é certo? Não é a sabedoria suprema, causa primária de todas as coisas? Por que a igreja criou um outro Jesus? O Jesus que João conviveu com ele, escreveu tudo que ele falou estava errado? Irmão, amanhã quando você chegar do outro lado da vida, você não vai poder dizer assim, nunca ninguém me falou nada. Nós do caminho do amor estamos falando para você, cuidado, meu irmão. Nós não estamos falando de seguir nós não. Siga o Evangelho, estuda o Evangelho de João. Mas estuda, não decora não, viu, meu irmão? Raciocina. Você é inteligente, você é um espírito. O espírito é o princípio da inteligência suprema. Você tem luz, resplandeça essa luz que está em você. Não deixe ninguém te dominar, não.
Porque essas pessoas, eles não vão representar você do outro lado da vida, não. Você é individual. Você que vai se apresentar diante do universo. Você é o que você é. Jesus diz, vós sois o que você pensa. Não é o que a igreja pensa, o que o outro pensa de você, não. Tenha cuidado. Saudações em Cristo Jesus. Obrigado. Agora, eu gostaria de dizer, se você, minha irmã, você tem uma igreja, você tem um grupo, você estuda, você gostaria de fazer esse estudo? 7 passos para renascer para uma vida melhor? Se você quiser fazer esse curso, se quiser que nós vamos na tua igreja, agora se você mora em outro país, em um lugar distante, nós vamos ver o que nós podemos fazer. Mas por aqui, se você quiser que nós vamos na tua igreja, no seu grupo, fazer esse estudo, estudar, não é debater e nem procurar trazer você para o grupo, não. Você é que decide qual é a doutrina certa, seguir o Evangelho de Jesus. Nós vamos ensinar para você seguir o Evangelho de Jesus como ele é. Verdadeiro é, porque quando nós fomos levados para o plano espiritual, em vez de dobramento, a entidade que falou para nós começar esse movimento disse, ide, prega o Evangelho de verdade, como ele é, para a humanidade. Porque esse Evangelho que a igreja prega é distorcido. Por que a igreja faz isso, né? Então, eu quero falar que nos 2 evangelhos eu falo dessa pergunta e não falo a pergunta, né? A pergunta é que o nosso estudo, porque nós perguntamos, né? Por que é que a igreja está sempre na contramão? Então, a pergunta que as pessoas fazem, que a igreja ninguém responde, nós respondemos, a doutrina da terceira revelação responde. Quem somos? De onde nós viemos? Para onde nós vamos? O que é que estamos fazendo na terra? Você sabe? A igreja não sabe, por isso que ela fala que Jesus é Deus, porque ela não sabe explicar a missão de Jesus, o que Jesus veio fazer. Ele explica no capítulo 5 de Mateus, capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu não vim destruir a lei de Deus e nem os profetas, vim consertar o que a igreja distorceu. Você compreende? Então Jesus veio que nós estamos aqui para fazermos parte do Consolador prometido, que é a terceira revelação. Não é o Espírito Santo da igreja não, viu? O Consolador prometido por Jesus é a doutrina dos Espíritos. É só você examinar. Pega o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, que é o Sermão da Montanha, que é a carta magna do verdadeiro cristão, e estuda o livro dos Espíritos. Depois, com a sua doutrina da sua igreja, veja qual dessas doutrinas está enquadrada nesses 3 capítulos. Se é a sua doutrina, se é a doutrina dos Espíritos. Que Deus nos abençoe. Senhor eterno Pai, mais uma vez, nós estamos agradecendo a Ti por mais esta oportunidade. Estamos terminando este Evangelho que nós começamos em Teu nome. Em Teu nome estamos encerrando. Senhor Jesus, que a vossa luz adentra neste coração, nesta mente, abra esses olhos, abra esse ouvido, que ele possa entender o seu chamado, a sua palavra, a sua verdade. Senhor, que ele possa entender que o Senhor veio para corrigir o que está errado. O Senhor não veio condenar ninguém, o Senhor não veio prejudicar ninguém, o Senhor veio salvar. Até os mais errados, os espíritos mais atrasados, não é Satanás, porque Satanás não existe. Segundo a doutrina dos espíritos, o espírito da verdade, quando Kardec pergunta, Satanás que a igreja prega existe? O espírito da verdade fala, não, ele não existe. Porque se ele existisse, ele é filho de Deus, então ele tinha chance de se arrepender e se tornar um anjo, estaria na fila do angelical. Mas o Satanás que a igreja criou, ele já nasceu condenado. E a própria igreja fala, ele nasceu na mentira, viveu na mentira e vai morrer na mentira. Porque é a mentira da igreja.
Senhor Jesus, adentra dentro desse lar, resplandeça a sua luz. Se houver aí qualquer entidade que não é convidada, que seja transferida para um pronto-socorro, para que ela possa receber os ensinamentos. Entra dentro desse movimento, desse grupo, dessa igreja que não se acerta. O teu evangelho pode unir. Sem o teu evangelho nós nunca seremos unidos. Vamos ser sempre separados. Unidos nós venceremos, separados seremos derrotados. Convidamos a você, meu irmão, ajunta-se a nós. Vamos tornar só uma religião, só uma igreja. A porta que é Jesus, só Jesus. Você não precisa fechar a sua igreja, não precisa fechar o seu grupo, é só você passar a seguir o Evangelho como ele é, só o Evangelho de Jesus. Esquecer os 4 dogmas da Igreja Católica, esquecer a doutrina de Moisés, que tudo isso acabou na cruz do Calvário. Agora você só pode seguir a estrela da manhã, a estrela guia que é Jesus. Foi o que Isaías profetizou, que Deus ia enviar a estrela da manhã. É aquela estrela que na madrugada, ela antigamente, quando não tinha bússola, os viajou, segue no deserto, dirigido por aquela estrela. Os navegantes, quando não tinha bússola, navegavam nos mares, seguindo aquela igreja. Jesus é essa estrela guia, que nos dirige nesse mar de treva, de pecado e de destruição. Que Deus abençoe a todos. Eu sou Francisco Pedro. Eu sou um administrador deste grupo ecumênico do Caminho do Amor. Escreva para nós, Caminho do Amor Francisco Pedro, @hotmail.com. Faça uma pergunta, faça um questionamento. Em nome do Senhor Jesus.